Olá a todos. Resolvi gravar esse vídeo devido ao fato de que estamos próximos a novas eleições e, como eu gosto de fazer reflexões, fiz esse vídeo porque temos que votar conscientes. Então vamos lá. Bom, como eu já disse, o tema é religião e política, a relação entre as duas áreas. Esses temas são motivos, esses temas eles são motivo de incompreensões, discussões, muitos desentendimentos, há pessoas que brigam por causa disso, chegam ao ponto de negações e rebeldias, há, há pessoas que negam tudo, de tanto que elas desanimaram, elas não votam mais, por exemplo, o que não é bom. Rebeldias, né? Tem gente que quebra tudo, põe fogo em ônibus, quebra agência, o que também não é bom, né? E há aquelas pessoas que desanimam totalmente, ficam descrentes, não votam mais, não acreditam em mais nada. Então tudo isso não é bom, está errado. Qual a justificativa de tudo isso? Por que tudo isso ocorre? É falta de conhecimento dos objetivos da religião e da política. As duas áreas têm objetivos e nós precisamos conhecer. Qual a finalidade da religião? Porque muitas pessoas têm religião, mas garanto que a maioria delas não sabe para que serve. Bom, o objetivo é ensinar as pessoas a viver de modo harmônico com todos ao seu redor. Não ser egoísta e nem pensar apenas em si. Esse é um resumo que eu fiz, né? Se as pessoas fizessem isso já estaria muito bom. Isso resume tudo. E alguém já ouviu, acredito que muitos já ouviram, todo ser humano é político. Político tem relação com cidadania e assuntos públicos. Ou seja, também a política ela tem a finalidade de fazer com que nós nos importemos com os outros, né? Então, tanto religião quanto política tem esse objetivo. Vou fazer umas perguntas para a reflexão de todos. Quantas pessoas estão preocupadas em viver de modo harmônico com os outros? Quantas pessoas se importam com as outras pessoas da sociedade? Nós sabemos que muitos, infelizmente, não se importam nem com seu pai e sua mãe e com os parentes. Vivem só para si. Mais perguntas. Quantas pessoas realmente são cidadãs? Porque falar de cidadania é uma coisa e ser cidadão é outra. Quantas e quantos ainda jogam papel no chão e lixo nas ruas e avenidas da janela do carro? Só um exemplo que eu peguei. Quantos já fizeram algo para a sociedade melhor do que aqueles a quem criticam? Crítica sem obras não tem validade. Qual foi o melhor político até hoje? Sem dúvida, Jesus. Ao mesmo tempo, ele é exemplo de caridade e amor,
e de política também. Tanto que há na história a divisão antes e depois de Cristo. E ele teve seguidores. Pedro e Paulo, por exemplo, há outros, são exemplos de seguidores, não só do cristianismo, mas tiveram também posicionamento político. Tanto que depois deles, Roma não foi mais a mesma, nem Jerusalém, nem o mundo. Então foram políticos. E há outros. Adolfo Bezerra de Menezes é um exemplo de caráter, honestidade, bom cristão, desde a época que ele era católico e depois que se tornou espírita. Cristão, homem bom, mulher boa, tudo a mesma coisa. E foi um bom político também. Então é possível, não só possível, como é um dever de todos. Reconheço a dificuldade em relacionar as duas áreas em nossas vidas. Enfim, viver é difícil, todos nós sabemos disso. Mas viver de modo correto, sensato e justo para todos é mais difícil ainda. Porém, deve ser assim. O bem da sociedade está em primeiro lugar. Não apenas o nosso interesse próprio, interesse individual. Não, devemos pensar no bem da sociedade. Peço que todos agora reflitam. O que faz com que você vote neste ou naquele candidato? O ideal e correto seria que todos se preocupassem em votar num candidato que orientasse seu governo para o bem de todos, para o bem da sociedade. Mas, na realidade, a preocupação é com seus próprios interesses apenas. A maioria age assim. Vota naquele político que é bom para os interesses próprios. Há muitos que votam num corrupto apenas porque ele é seu parente. Muitas vezes, pai, mãe, primo. Isso é revoltante e deprimente. Completa falta de caráter e conduta moral. Não adianta ter religião e ser atuante na política, duas áreas que são muito importantes, se não se segue de modo correto os princípios destas áreas. Com a experiência e o exemplo de homens e mulheres exemplares, aprendemos: a autoridade é apenas baseada em nossa superioridade moral e intelectual. Em outras palavras, quem critica tem obrigação de fazer melhor. Do contrário, sua crítica não tem autoridade nenhuma. E a maioria, infelizmente, apenas critica para poder defender seus próprios interesses. Por isso que nada muda, nada melhora. Cada um age por si mesmo. Então, quem se orientar para o bem da sociedade está no caminho justo e honesto, tanto na religião como na política. Façamos a diferença na vida. Podemos ser lembrados daqui a anos por 3 motivos básicos. Primeiro, termos nos importado com alguma causa ou com alguém. Podemos também ser lembrados por termos sido egoístas e vivido só para nós. E também podemos
ter sido lembrados por termos sido indiferentes a tudo. As escolhas são nossas e as consequências também. Teorias e modelos de como agir temos muitos. Não podemos falar, não sei o que fazer. Sabemos, todos sabem. Reflitamos bem. Eu peço que entrem em contato comigo para trocarmos ideia, para discutirmos, argumentarmos, para enviarem textos para mim e para fazermos amizade, se possível. Podem entrar em contato pelo blog, o endereço está aqui, pelo e-mail, que também está aqui, por Skype ou pelo meu Facebook. Gostaria que entrassem em contato comigo. Obrigado mais uma vez.